Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Nossa leitura no dia de hoje encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 11, que diz: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Ouça as palavras desta aliança e fale aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém. Diga-lhes: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Maldito aquele que não der ouvidos às palavras desta aliança, que ordenei aos pais de vocês no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro. Eu lhes disse: deem ouvidos à minha voz e façam tudo o que eu lhes ordeno, e vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Assim confirmarei o juramento que fiz aos pais de vocês de lhes dar uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi: Amém, Senhor. E o Senhor me disse: proclame todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Diga-lhes que deem ouvidos às palavras desta aliança e que as cumpram, porque adverti solenemente os pais de vocês no dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, testemunhando sempre de novo que se desse ouvidos à minha voz. Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam. Pelo contrário, andaram cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Por isso fiz cair sobre eles todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei que cumprissem, mas que eles não cumpriram. O Senhor ainda me disse o seguinte: os homens de Judá e os moradores de Jerusalém armaram uma conspiração. Retomaram as maldades de seus primeiros pais, que se recusaram a ouvir as minhas palavras. Também eles se seguiram outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que eu fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os moradores de Jerusalém irão aos deuses a quem eles queimaram incenso, e a eles clamarão. Porém, estes, de modo algum, os livrarão na hora da calamidade. Porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantos as suas cidades, e os altares que vocês levantaram para coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, porque não os ouvirei quando eles clamarem a mim na hora da calamidade. Que direito tem a minha amada na minha casa, ela que cometeu tantas maldades? Será que votos e carnes sacrificadas poderão afastar de você a calamidade? Então você saltaria de prazer. O Senhor a chamou de oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos. Mas agora, ao som de grande tumulto, acendeu fogo ao redor dela e quebrou seus ramos. Porque o Senhor dos Exércitos, que a plantou, anunciou contra você uma calamidade, por causa do mal que a casa de Israel e a casa de Judá praticaram, porque me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. O Senhor me contou e eu fiquei sabendo. Tu me mostraste o que eles estavam planejando. Eu era como o cordeiro manso que é levado ao matadouro. Eu não sabia que tramavam contra mim, dizendo: vamos destruir a árvore com seu fruto, vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que ninguém mais lembre do nome dele. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que provas o mais íntimo do coração, permite que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem me ver morto e dizem: não profetize em nome do Senhor, para que não matemos. Sim, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas morrerão de fome, e não sobrará nenhum deles, porque farei vir a calamidade sobre os homens de Anatote no ano da sua punição. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós iniciamos mais um dia na tua presença. O fazemos com muita alegria, muita devoção e muita esperança e confiança na tua graça e na tua misericórdia
que se renovam a cada manhã e não têm fim. E é por causa dessa graça e dessa misericórdia que hoje podemos nos achegar diante de Ti, pelo novo e vivo caminho que Cristo Jesus abriu para nós até a Tua presença. Te louvamos porque o Senhor Jesus nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Nos fez co-herdeiros com Ele. Nos fez herdeiro da herança e da vida eterna em Cristo Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Infelizmente, ao longo dos anos, a Tua igreja, o Teu povo, muitas e muitas vezes tem se afastado da aliança que o Senhor fez conosco. E a nossa rebeldia entristece ao Senhor, fere ao Senhor, traz mágoa ao seu coração, traz ferida, traz dor. Muitas vezes gera juízo, justiça, castigo para nós. Mas sabemos que o Senhor nos castiga buscando a nossa reconciliação, buscando que nós nos convertemos dos nossos maus caminhos, nos voltemos para o Senhor. E assim o Senhor nos perdoa, nos santifica e nos fortalece na tua presença. Tudo é a tua graça, tudo é a tua misericórdia. Perdoa, Senhor, a dureza do nosso coração. Perdoa a nossa soberba, a nossa empáfia, a nossa petulância de muitas vezes acharmos que podemos viver da maneira que pensamos, que possamos servir ao Senhor da maneira que imaginamos, em vez de nos voltarmos para o Senhor e para a Sua palavra, para a Sua aliança e cumpri-la, e nos esforçarmos para sermos fiéis ao Senhor. Como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, somos despenseiros de Deus e o que se espera dos despenseiros é que sejamos achados fiéis. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti. Conduza-nos a uma vida de devoção diária, de oração, de submissão ao Senhor, de leitura, de meditação, de estudo, de conhecimento da Tua palavra e da Tua vontade, para que possamos fazer conforme tudo nela está escrito. Visita os nossos lares, transforma os nossos lares, transforma os nossos relacionamentos. Que haja, Senhor, reconciliação, perdão, manifestação da Tua graça cada dia nos nossos lares. Clamamos pelos nossos entes queridos, que nenhum deles se perca, mas que todos venham se render aos pés do Senhor Jesus e confessar que só Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Visita os enfermos, trazendo cura, trazendo restauração. Cura, Senhor, a chikungunya, cura a dengue, cura as doenças autoimunes, cura, Senhor, a esclerose múltipla, cura a hepatite, cura os problemas no fígado, problema no pulmão, no sangue, cura, Senhor, problemas na coluna, nos nervos, problema no intestino, nos rins. Pai, em nome de Jesus, qualquer que seja a enfermidade, que o Senhor dê um basta neste momento, cure o seu povo, que acima de tudo cura a alma do seu povo, que haja salvação, que haja conversão, que haja reconciliação, que haja compromisso com o Senhor. Visita também aqueles que estão angustiados, aflitos, perturbados, tristes, que têm sofrido transtornos, pessoas que têm sofrido com relacionamentos desfeitos, pessoas que foram violentadas, agredidas, ofendidas, têm a sua alma ferida, que o Senhor derrame do seu bálsamo sobre elas, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo reconciliação, trazendo salvação. Tudo isso para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu clamo pela tua igreja, pela igreja evangélica brasileira, que muitas vezes tem se afastado da aliança, tem se afastado da tua palavra, tem vivido ou tentado ser uma igreja pragmática que busca agradar homens e não ao Senhor. Tem misericórdia da tua igreja. Traz de volta a tua igreja aos valores cristãos, a tua palavra, que a tua palavra, a Bíblia Sagrada, seja de fato e de verdade a nossa única regra de fé e prática. Dá a cada um de nós, em especial aos pastores, aos líderes da tua igreja, o senso do compromisso, da aliança, da responsabilidade que
paira sobre os nossos ombros de conduzir o teu povo ao caminho que é Cristo Jesus, às verdades das Escrituras e não inventar novas coisas. Que o Senhor nos dê também sabedoria, discernimento, autoridade, unção do Espírito para pregar e pregar unicamente a palavra e toda a palavra do Senhor, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. E que haja reconciliação, que haja perdão, que haja salvação, conversão em nosso meio. Dá crescimento assim à tua igreja. É assim que oramos, agradecidos, no único nome pelo qual importa que sejamos salvos, o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Deus em Cristo nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos.